Olá, seja bem-vindo ao Como Eu Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu te peço que já faça sua inscrição, não custa nada e ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e aumentar o nosso alcance. Qual é o nosso objetivo? Ajudar estudantes jovens e não tão jovens a encontrar suas carreiras, suas profissões, fazer uma transição de carreira, mas também divulgar o seu negócio. Aproveita e já dá o seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. E hoje eu tô aqui com um ídolo meu. Pessoalmente, estou muito contente que ele está aqui hoje. Professor Roberto, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Como Eu Me Tornei. Agora eu peço que o senhor se apresente, por favor. O prazer é meu que estar aqui. E que bom que você tem essa linha de podcast, que são poucos no Nordeste, né? Sim. E, como diz, sabemos que nos Estados Unidos tem já milhões, que no Brasil ainda é muito pouco. É uma coisa, é uma máquina que vai fazer muita gente gostar de história, de geografia, de biologia, de química, porque é um passo. E espero que hoje, nesse bate-papo, o pessoal passe a gostar do tema que nós vamos discutir, tá? Ai, massa. Eu sou um humilde soteropolitano, descafeinado, né? Porque 80% é melanina. Eu digo até porque é por questão de insistência, porque eu tenho irmãs morenas, mas eu sou o oitavo filho de 11, aí no oitavo acabou a tinta. Né? Boa. Aí saí um pouco descafeinado, mas sou baianíssimo mesmo. Meu pai que tinha lá descendência, bisavô lá de português, a minha mãe bem baiana, de Muritiba, e uma família bem baiana, quando eu digo assim, miscigenada. Tem irmãs morenas, de olhos verdes, tem outro bem branquelo, tem todo tipo. Mas são 11 filhos que meus pais Família tiveram, tem grande. 9 mulheres e 2 homens. Como é que aguentam 11 filhos? Ah, dois já Naquela fico doida. época que o ferro de passar era no carvão, né? Você Lavava imagina, a fralda na mão. fralda de pano, não havia descartável. Era as mulheres tudo em um quarto, os homens no outro. Assim, 2 quartos. E eu morei em um bairro histórico. Quer dizer, minha infância foi vivendo em bairros históricos da cidade. Como o bairro de Santo Antônio, Hum. bairro da Lapinha, depois Ladeira do Boqueirão, Santo Antônio também, Barbalho. E convivendo com aquilo ali, eu passei já a apreciar. E apreciava os turistas passando. Em frente à minha casa tinha um portão, tinha um casarão enorme com um portão de ferro, todo adornado, né, bem decorado. E todo vez aquele gringo passava, o turista parava para ver o portão, fotografava, outro desenhava. Perdão. E aí eu, pequenininho, observava qual a graça daquele portão. Digo, no lugar, lá onde eles vivem não tem esse portão. Aí vim me interessando pela história e pelo turismo. Tentei ser advogado, né? E aí, na época, o curso de Direito era de horário alternado, não dava para trabalhar, e o de História era um curso noturno. Então, optei pelos cursos. Eu fiz os dois assim no início, mas a História me encantou mais, eu tive que trabalhar, então optei por História, me formei em História. Antes de me formar, já estava trabalhando primeiro no IBGE, fiz muito recenseamento, e andando pelas ruas, pela cidade, pelos bairros, comecei a me interessar pelos nomes, né, os nomes populares, nomes espontâneos, nomes, Ladeira Cova da Onça, Ladeira não sei o quê, muita entrevista pessoalmente com um morador local. Então ali eu passei a gostar mais ainda da história da cidade, do Salvador. Mas ao me formar, eu passei a lecionar em alguns colégios públicos, depois me dediquei só às escolas privadas. Eu dei aula há muito tempo, assim, no Instituto Social da Bahia, no Colégio Anchieta. Quando eu entrei logo no Anchieta, bem no início, lá em 1981, 82, eu lembro que eu substituí um professor chamado Hélio Rocha, e foi uma responsabilidade grande, né? E peguei também uma matéria de MSC. Então eu dei um pouco, cheguei a lecionar Educação Moral e Cívico. Civismo. Assim, por um ano, né? Uma matéria extinta, né?
Mas, mais tarde, eu passei a importância dessa matéria, que às vezes faltava professor no social de geografia, eu pegava aula de geografia. As ciências humanas foi minha paixão, filosofia. Mas eu lecionei por muitos anos a matéria História. História. No ensino médio. Ensino médio. E depois, alguns no médio e alguns cursos de pré-vestibular, ainda cheguei um pouco. Mas o turismo, às vezes... Como foi que entrou essa parte do turismo na sua vida? É o que eu digo, eu trabalhava fazendo os dois, e o turismo, às vezes, no fim de semana, me rendia mais do que um mês na escola. Imagino. Eu sou professora também, sei bem como é que é isso. O salário, ainda hoje eu não sei, mas antigamente era salário cada dia é pior. Mensal e menstrual, né? Porque a gente esperava um mês e uma semana o salário já aparecia em 7 dias, né? Então, assim, eu me dediquei ao turismo. Mas o turismo eu entrei antes de lecionar. Ao fazer faculdade... Ainda na graduação, o senhor já começou a curso de trabalhar história, com turismo? Tive colegas que trabalhavam com turismo. E também, desde pequeno, vendo aqueles turistas e tal. Aí, em 77, mais ou menos, fiz um curso de turismo. Aqui no pela Senac? Tursa, depois Senac. Depois passei a dar aula nos cursos da Bahia Tursa. Mas eu entrei mesmo oficialmente no turismo em 79. 79. Eu acho que você estava na outra encarnação ainda. E dando aula, aí realmente, em faculdade, eu fazia turismo, guia de náutico, de escuna, cidade, durante o dia e à noite ia para a faculdade. Conciliava, né? Quando eu comecei a lecionar, aí passei a ser freelance, trabalhar para agências de turismo. E comecei a pegar grupos, assim. Aí agendava, já tinha um tempo no colégio, então pegava as aulas de terça a quinta, ou de segunda a quinta, aí deixava sexta, sábado e domingo para o turismo. Descansava Não quando? Descansava, não. Descansava. Realmente, não, porque turismo eu amo, né? Sim. Eu não cansava. Quando a gente gosta, a gente não cansa. É isso, a ideia desse podcast é justamente isso, sabia? Para que as pessoas elas consigam ver oportunidades, assim, ver formas de ter uma profissão de uma forma mais leve, né? Fazendo o que gosta, porque realmente a gente acaba trabalhando sem ter muita... Conciliar, né? Porque no próprio turismo eu aprendi isso logo no início. Que antigamente, com a história, né? O homem da antiguidade, ou o homem pré-histórico, ele vivia para o trabalho. Vivia para o trabalho. Tinha que trabalhar para sobreviver. E depois o homem evoluindo, ele passou a trabalhar para viver. Sim. E esse viver, ele busca o lazer. Busca conhecer, se deslocar. Então, é uma atividade inegável. E aí me encantou, mas ainda eu trabalhar com turismo, eu estou vivendo também. O pessoal pensa que é maravilha. Não, é um trabalho, uma responsabilidade total. Quais são os desafios tem que profissão? Vários pontos de responsabilidade, vários valores você tem que ter, né, no turismo. Além de conhecimento, tem que ter um pouco de educação, no mínimo, né? Tem que ter alegria, que o pessoal vem gastar, desfrutar, conhecer. Você não pode ter cara fechada. Você tem que gostar do que fazer realmente. E não adianta colocar uma máscara para trabalhar, né? Fazer aquele sorriso de paisagem sem ser realmente. Ficar robotizado, né? Tem que se apaixonar. E encantar o pessoal. Consequentemente, encanta quem chega, eles percebem. Então, assim, eu fazia com muito prazer, agora sempre me preocupando com a qualidade, em aprender cada vez. O tempo para turismo prevalece muito, porque cada tempo... Quanto mais tempo você tem na área, é como o ensino, né? Você está aprendendo. E quanto mais você aprende, mais sabe que não sabe, né? É como o conhecimento. Esse curso de guia que o senhor fez, dura quanto tempo esse curso? Esse curso, ele antes valia por... O que eu fiz foi de 10 meses. Sim. E ensina o que, assim, praticamente? Porque a história o senhor aprendeu na faculdade. Exato. Mas história bem geral. Bem geral. Pouca coisa da Bahia.
Meu trabalho nas escolas, pouco de Bahia. Eu que incluía no roteiro, no currículo de Ousado. Né? Mas eu aprendi muito em casa. Né? No curso é uma orientação. Valeu a pena o curso, porque... Tem que ter obrigatório para ser guia de turismo. Tem que ter não é guia credencial. turístico, não, né? Não. Guia de turismo, já aprendi. E quem não entende, porque você vai dizer assim, secretário turístico, existe? Ministro turístico, não existe? Ministro de turismo, secretário de turismo. E guia turístico também não existe. Mesma coisa. É um papel, é um roteiro. Guia turístico é o prospecto, né? E guia de turismo, aí sim, é o profissional habilitado, preparado para trabalhar, né, com os visitantes. Tem que ter o curso. Tem que ter o curso. E o curso, no mínimo, tem que ter primeiros socorros, noções do estudo da história. Eu tenho gostado de história, eu tenho noção da história. Cursos de geografia local e internacional. Aí tem animação turística, tem um currículo grande para preparar. Que é pouco, né? Comparando com outros países que o curso é superior. Em Gramado tem a faculdade, né, também. Existe faculdade de turismo, mas não prepara para guia de turismo. Prepara para bacharel de turismo, para turismólogo, né? Para guia de turismo deveria ter uma faculdade para guia de turismo. 5 anos ou 4 anos no mínimo, para ter uma formação mais completa. Mas isso é questão de cada nação ter sua. Eu digo que na Europa tem a faculdade de turismo, o guia mais preparado. Sim. Mas no nosso caso, não. Muitos guias aqui na Bahia, por exemplo, tem um curso superior, né? De geografia, de história. Tem até gente que deixou medicina para ser guia. Tem uma variedade. É o amor mesmo, né? Tem que gostar. Tem que gostar. E os desafios, quais são aqui de um guia turístico / historiador em Salvador? Barra historiador. Barra historiador. É porque eu, como sou conhecido como professor de história, historiador, então as agências me procuram, no geral, para me entregar grupos de professores. Isso é seu trabalho junto com algumas agências, tipo CVC. As agências, tem outras específicas, né, de turismo exclusivo, de turismo religioso, turismo didático, né? Tem agências diversas. Então tem grupos, por exemplo, de arquitetos que chegam aqui todo ano, trazidos por uma faculdade, estão se formando, eles fazem uma excursão a Salvador para conhecer em loco o barroco, o neoclássico, o rococó, massa. a nossa arte nas igrejas, a arte militar nas fortalezas. Então, tem um desafio. Roberto, você vai pegar um grupo de padres, por exemplo. Está chegando um grupo de padres lá de Portugal, da cidade de Braga, cidade dos bispos. Então, padres geralmente tem muita cultura, né? Tem muita... Dá muito trabalho. São muitos letrados, né? Dá muito trabalho. Um pouco de overdose de, por exemplo, às vezes com um grupo de padres eu tenho que visitar 8 igrejas Chega num dia. cansado, né? Mas é gostoso. E o intercâmbio é grande, né? Que a gente passa a informação, mas também recebe. Interessante. Então, eu trabalho muito com grupos de professores, historiadores. Eu aprendi muito sobre Salvador, sobre a história da Bahia, com historiadores de outros lugares. Historiadores portugueses que vieram para cá, por exemplo, catalogar, classificar as pedras portuguesas que estão aqui na Bahia, porque no início do século, no início da colonização, o português não tinha acesso ao interior do Brasil. Só conhecia o litoral, né? Explorava só a costa. Então eles trouxeram muita pedra de qualidade para as construções, para lavabos, para pias, batismal. Trazia de lá mesmo. Trazia de lá. Ajudava na caravela, no peso, ajudava na construção. Temos igrejas aqui praticamente montadas, armadas aqui. Né? A Catedral Basílica, por exemplo, foi necessário atrás dela ter um guindaste dos padres para levantar as pedras para a sua construção. A catedral, digo assim, 70% dela são de pedras vindas de Portugal. Portuguesas mesmo. De Portugal. Literalmente. E não tínhamos aqui a pedra de qualidade. Depois, no século XVII para XVIII, que os portugueses dentro ao país
e descobre nossos granitos, nossas pedras, e aí já o quadro muda, né? A mineração, aí vem o ciclo da mineração, e aí muitos produtos foram levados para lá. Hoje nós exportamos pedras para eles, né? As pedras do granito baiano e tal. Mas assim, temos um pedaço físico de Portugal aqui na Bahia. Então, quando eu recebi um historiador, por exemplo, que ele veio fazer um livro sobre isso. E depois de uns 8, 10 meses, ele me manda o livro. E incrível, aí a quantidade de lavabos, de pias, de escadarias portuguesas, de pedras nas nossas igrejas, né? Aí, quando eu fui a Portugal, tem uma serra lá em Sintra, aí você vê que a serra está quebrada. Muita gente tirou pedra dessa serra. Aí o guia lá me falou, tiraram aqui para mandar para a Bahia. E realmente, eram pedras iguais das pias, Tava aqui, aquelas capelas de santos na igreja, toda de pedra portuguesa. É uma riqueza incrível. Então, eu recebo portugueses, espanhóis, africanos de Angola, de Benin, historiadores. Há pouco tempo eu recebi um historiador que veio estudar a história da África, aqui na Bahia. Porque eu perguntei a ele, não quero saber tudo de África, como é que está a etnia, e fomos no Recôncavo. Aí ele realmente conferiu, que ele já sabia, mas veio conferir, que aqui ele aprendia mais de África do que em um país da África. Porque a África é muito grande, né? É um continente. Então ele ia levar muitos dias saindo de Angola para Nigéria, para Moçambique, para fazer um compêndio sobre a África. Então ele veio para a Bahia e aqui ele detectou a origem angolana, nigeriana, do Banto, pessoal de Moçambique, de Guiné. E ele disse e afirmou que aqui na Bahia é mais África do que um país da África. Porque um país da África é um país da África. Angola é Angola, né? Moçambique é Moçambique. Mas a Bahia é Angola, Moçambique, Nigéria. Né? Você vê que tem várias etnias, vários tipos de africanos, né? É incrível. Então, é uma riqueza. Então, você perguntou sobre o desafio. O desafio é eu passar essas informações para pessoas que estão elaborando livros e preparando palestras, qual a maior entrevistas. fonte Mas eu acho ótimo. que o senhor usa a fonte, assim, além dessas conversas com os historiadores, assim, porque não tem muito material, ou já tem, já? Bem, agora o nosso material, nós temos o arquivo virgem ainda, né? Muita coisa escondida. Sim, é verdade. Encontrada, né? Outro dia, né, que escavou ali a Rua Chile, ali a Praça Castro Alves, né, que encontrou... Ali, muita coisa ali que poderíamos futucar para desvendar, né? Ali no Palácio da Aclamação, por exemplo, antes da cidade ser fundada, existia a Vila Velha, que era a capitania da Baía de Todos os Santos, e depois foi fundada Salvador. Então, entre um trecho e o outro, tinha um caminho, que é o caminho da Vila Velha, que hoje é a Avenida 7 de Setembro. Entre um povoado e outro, que era a cidade, a capital, e o bairro da Graça, a Vitória, que era a Vila Velha. E nesse trajeto tinha 3 tribos indígenas, segundo um historiador, um dos primeiros que escreveu sobre a história do Brasil, que foi o Gabriel Soares de Souza. Ele tem um livro, Tratado Descritivo do Brasil. Um dos primeiros que começou a narrar. Foi um português que chegou no final do século. Eu baixei esse livro, tem PDF na internet, sabia? O primeiro e o segundo. Do Gabriel Soares. Mas antes dele, a primeira pessoa a escrever a história do Brasil foi aqui na Bahia, um padre, um frei, chamado Frei Vicente do Salvador. Tem o nome da rua do Pelourinho em homenagem a ele. Esse foi a primeira pessoa a escrever a história do Brasil. Ele conviveu na época e foi narrando algumas coisinhas. E ali na Palácio da Aclamação, segundo os arqueólogos e os curiosos, tem um sítio de Tupinambá, né, de indígenas de Tupinambá, ali por baixo. Poderíamos fazer escavações. Como na Piedade teve, foi achado. Na Avenida 7, quando fizeram o projeto de urbanização, encontraram também vestígios indígenas. E a cidade tem uma... Agora, em termos de fontes, temos várias, né?
tanto de estrangeiros que passaram por aqui e relataram, escreveram, como o próprio Verger. Tem livros bons sobre a história da Bahia. Temos livros de historiadores do século XIX e do início do século XX. Tem um historiador chamado Damasceno Vieira. História do Brasil, a história descritiva do Brasil também. Esse cara é fantástico, ele tem uma profundidade com a cultura indígena, com os primeiros africanos que chegaram. Mas são livros raros. E poderíamos também tirar da prateleira, editar, né, e soltar para as escolas. Além das visitas que estão aí de portas fechadas, né, de lugares com portas fechadas. Você vai no Santo Antônio, ainda tem ruas ali que tem pavimentação original, e tem ruas que foram asfaltadas em cima do piso original, que pode tirar o asfalto e reviver o piso do século XIX, subterrâneos, passagens subterrâneas, como o padre da igreja da Catedral fez agora há pouco tempo. Ele abriu a parte subterrânea, se nota que dá acesso à parte baixa da Faculdade de Medicina, e dali quando ele abriu, se vê que como eles usavam a área subterrânea para defesa de passagem secreta, porque as escolas, ou as igrejas temiam também as invasões. Sim, imagino. Deve ter um monte de galeria aqui, né? Aqui no E Brasil, eles abrem, nesse caso aí, para visitação? muitas estão exatamente fechadas, comprometidas, porque se for escavar, pode perigoso, cair a construção que está sobre ela. E aí tem que haver um estudo mais específico e abrir para o povo, que seria um grande atrativo turístico, né? Também. Um atrativo histórico. Então, eu digo, as igrejas, como tivemos a invasão holandesa na Bahia, os holandeses eram protestantes. Então, eles não estavam nem aí para os católicos, queriam mais era dominar os conventos, transformar em quartéis, e vinham o ourozinho, saqueava e tal. Então, nas igrejas da Bahia, muitas têm escape, saída de escape, e torre de proteção, como se fosse uma sentinela, né? E os militares nas fortalezas, com medo dos invasores, também rezavam dentro da fortaleza, nas capelinhas, na imagem de Santo Antônio, na imagem de Montserrat. Então, você vê a relação. Os militares tinham um lado religioso dentro do forte, e as igrejas tinham um lado de fortaleza dentro do templo, né, religioso. Um tema. Existe uma Bahia desconhecida, fantástica, que podemos ainda falta? Explorar muito. O que falta? Falta uma geração, que isso é uma questão de educação, né? As escolas públicas e particulares, pegar as crianças, né, e mostrar o valor da história. Fazer com que as crianças gostem de história. Melhor, mostrar o rico, a riqueza que temos na nossa cidade, na nossa casa, para, a partir daí, protegermos e desenvolvermos os estudos. Então, uma vez que o pessoal nasce, cresce, é adulto e morre, não se preocupando com esse lado do nosso passado, vai ficar arquivado, né? Não sei se cabe, né? Tem uma coisa que o senhor falou aí, que na época da graduação ficou na dúvida entre direito e história. É que eu vejo hoje muito. Vou fazer direito por quê? Quero passar no concurso. Antigamente até que a pessoa fazia assim, vou fazer direito por quê? Porque eu quero ser advogado, porque eu quero defender uma causa, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor, eu quero ser um juiz. Não, agora eu quero fazer porque eu quero ganhar dinheiro. E aí você, imagine se o senhor tivesse deixado de fazer história para fazer direito, né? Não sei, talvez seria um excelente advogado. Eu não sabia, não sei nem se eu estaria vivo de tanto estresse. E não sei também se eu, mesmo como professor, não sei se eu teria a oportunidade de conhecer alguns países, mesmo como professor, mas com turismo. Sim. Eu, né, fui convidado a conhecer outros países. Aonde que o senhor já foi?
Trabalhei com uma empresa espanhola que todo ano tinha uma passagem Que internacional. massa. Aí deu para ir para Itália. Que chato, hein? Assim, para conhecer, né? E me enriquecer mais. Quando ia à Espanha, por exemplo, eu não vou ficar na praia. Eu procurava o interior, parte histórica, né? A parte dos mouros, dos árabes. Fazer essa troca, A né? troca. Portugal, então, um encanto, né? A relação nossa com Portugal é muito forte. Aí, assim, eu não sei se eu conseguiria ter essa alegria, essa vida, assim, humilde, pobre, que eu não ostentei nada, sendo advogado, não sei. Quer dizer, poderia ter dinheiro, mas não ia ter visão, não sei, aí é relativo. Conhecer tantas pessoas que o senhor deve ter conhecido já, hein? É legal. Acho que a parte mais legal é essa. É um intercâmbio grande, muita gente de todo tipo. Né, Quem é que dá mais trabalho como turista? É um ignorante. Não é que seja ignorante. É o cara que vem, por exemplo, ele quer ver, mas não quer enxergar, né? Quer dizer, quer vir na Bahia para dizer que veio. Né? Eu lembrei de... para tirar selfie. Tirar selfie na casa de um amado. E tal, Você... Para que eu tô aqui, né? Tô falando e não tá se tocando. Eu lembrei de uma situação aqui que eu tava no Louvre, né? Imagine, no Louvre, fiquei louca. Aí tinha uma brasileira lá, falou assim, ai meu Deus, não aguento mais ver quadro, eu quero ver a neve. Eu olhei assim, meu Deus, ainda bem que ninguém ouviu isso, ninguém entendeu. No museu, eu acho que deve ser esse nível aí, né, que o senhor tá falando. Cada uma. Por exemplo, uma vez eu entrei numa igreja, na igreja, um grupo, né? Tudo bem que no grupo tem gente de todo quilate cultural. Aí eu entrei, ao entrar na igreja, eu falei, que é genuinamente barroca, né? Rococó, tal, São Francisco. Aí uma passageira, senhor Roberto, quem foi esse rococó? Quem foi esse rococó? Acho que ela pegou do nada, assim, né? Não tá de dizer assim, foi um inimigo, irmão do barroco. Um inimigo do neoclássico. Assim, cada uma que acontece. Figuras, né? Várias situações assim, engraçadas, né? Ao subir uma ladeira, aí é uma questão de cultura, né? Aí no Rio Vermelho, uma ladeira, aí tem uma plaquinha lá, mão dupla, né? Sobe carro, desce carro. Aí a passageira pro marido, tá vendo, Emanuel? Para dirigir com as duas mãos, você fica dirigindo com uma mão só. Como é que não dá risada? Na hora não tem como segurar um riso. Muitas situações, né? Assim, engraçadas também, né? Muitas engraçadas aqui. Uma vez eu peguei um grupo de argentinos, eu contei isso na rádio uma vez, não sei se... Um grupo de argentinos, tinha passado o filme Dona Flor dos Maridos, então todo mundo... curiosos para saber. Achando que o pessoal andava nu aqui. Baianidade, não no orixá, no tempero, dendê, era mês de agosto. E mês de agosto fica o pessoal sai do candomblé, o pessoal de santo, com pipoca, né? Para angariar fundos para a festa de Omolu. No mês de agosto, pela rua, ficam aquelas duplas de... Aí eu tava com um grupo, já enfatizando bem, tal, curioso, onde viveu Dona Flor, onde viveu Vadinho, centro histórico, bem movimentado. Aí peguei logo uma dupla daquela, bota 6 tonos em cima do grupo aí, não cobre nada não, deixa que eu dou um agrado a vocês e vamos dar um banho de pipoca nesse pessoal. Aí todo mundo dando pipoca, tal, essa energia, eu expliquei, porque a gente enfatiza, né? Tem que enfatizar, não é que mente, mas tem que dar uma... Aí todo mundo tomou de pipoca, tal, ficaram curiosos. Aí sobre as fitinhas, que conhece, qual foi o orixá, qual é o meu orixá, encantado. Aí fiz a parte histórica. Aí depois da parte histórica eu tinha que mostrar a orla toda aí no Abaeté. Aí falando das praias, chegando no Abaeté, naquela época o Abaeté estava bem arrumado, tinha água de coco. Aí eu dei uma ênfase, gente, quem gosta, aqui tem um orixá, Oxum, que é das águas, ela gosta que você toque na água, faça saudação. Pega lá, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, não é remédio, não faz mal a ninguém. Vamos lá fazer uma... Aí eu fui com ele até a beira
Os argentinos tudo pegando na água, fazendo pedido, né? Aí eu tava com um sapato tipo topsider, aqueles sapatos na época, eu não precisava usar meia, né? Só o sapato. Entrou areia no meu sapato. Como você tá andando pela areia, sempre entra areia, né? Aí ficou me incomodando aquela areia, deixei, ficou me incomodando. Aí entramos no ônibus, seguimos, voltando pela paralela. Aí na paralela fizemos uma parada numa igreja do centro administrativo, né? Conhece? Uma igreja ecumênica, uma igreja hipermoderna, chama Ascensão do Senhor. Ela tem 12 Eu placas. aqui, Marilda, já que ela é do coral, a coordenadora do coral dessa igreja. É uma arquiteta, gente A finíssima. igreja é fantástica. Assim. Aí eu digo, deu uma ênfase, uma igreja ecumênica, moderna, contrastando exatamente com o que tínhamos visto. Mas aquele sapato ainda me incomodando com a areia, minha. Juliana, eu fui discretamente, sinceramente, sem intenção nenhuma de... Fui ao lado da igreja, assim, pessoal, vamos lá visitar. Fui ao lado da igreja. Imagina. Tirei o sapato, assim, pra tirar areia, bati assim, do lado. Quando eu coloquei de novo, tá aí. Aí quando eu olho pra trás, todos os argentinos tirando o sapato também. Tirando e perguntando pra mim, Argentina, Roberto, quantas vezes toca? Quantas vezes toca? Aí nessa hora o guia não vai dizer o quê? Aí eu digo, não, 3. Um amor, saúde e dinheiro. Sei que eu tomei uma bronca lá do padre, que eu tava inventando história. Aí eu tava começando o turismo ainda. Ela faz parte também, né? Se é que uma pessoa bateu o pé, bateu lá no sapato, fez o pedido foi atendido, ele vai mandar na Argentina outra pessoa fazer isso, entendeu? E assim nasce algumas superstições, os mitos da história. Assim, pode, tem sempre situações engraçadas mesmo. E onde é que o senhor, assim, vai? Porque, por exemplo, você, viu? Você. Eu tinha uns amigos que eles, sempre que vinham de fora, queriam conhecer um terreiro de candomblé e a favela. Eu não sei pra que gringo adora ir pra conhecer. O que o pessoal mais pede, assim, mais inusitado? Porque todo mundo que vem de fora, pra mim, sempre pede favela e candomblé. É o europeu, né? O europeu. Dependendo da cultura de cada um, eles querem o afro, né? Um terreiro de candomblé, entender, é um sacrifício para achar um terreiro que possa fazer a portas abertas. Mas tem que transmitir para eles que não temos programações turísticas. Não é espetáculo. É algo... Coisa informal, mas coincidir com uma festa de um terreiro, a gente leva, visita com todo respeito, tal, que não tem nada de produção ali, nem... Sim. Eles acham que é um show. Como você ir para a Índia, achar que o yoga lá vai ser bonitinho, o pessoal vai cobrar lá, já está meio ocidentalizado, né? Já não é igual, assim, como o que a gente pensa. Mas o candomblé ainda que é original, não tem uma indústria para ganhar dinheiro em cima disso. É uma coisa muito bonita. Tanto que quando eles conseguem entender todo o ritual e ver que da nossa ancestralidade, né? Uma coisa muito mais antiga do que divindades gregas e romanas, os orixás. Quando tem um guia, uma pessoa que explique bem, não precisa ser somente guia. Pode ser um cicerone. Cicerone é você ou qualquer pessoa que recebe um amigo e tem o prazer de passar o conhecimento do local. É um acompanhante, uma pessoa da casa que acompanha. Essa palavra cicerone vem de Cícero, de Roma. Marcos Túlio Cícero, ele era apaixonado por Roma. E quando o imperador recebia alguém importante, chamava Cícero, vai mostrar Roma. Bem que o senhor falou que gostava de etimologia mesmo. Massa. Cícero mostrava Roma com o maior prazer. E não cobrava nada, porque ele gostava, tinha prazer em mostrar, em falar da história de Roma. Ciceronear. Ciceronear. Não leva dinheiro, não cobra nada. É uma pessoa que faz por amor ou por uma amizade. Sim. Mostra a cidade. Então, quando a pessoa tem um bom cicerone, um bom guia de turismo, está bem orientado, e outros também já vêm sabendo, e entende, fica deslumbrado, encantado. Porque o candomblé, parte do candomblé é brasileiro. Africana são as raízes, né? Orixás. Mas tem muita coisa... Foi desenvolvida aqui. Tem orixá, né? Que tem aqui na Bahia, tem na Angola, mas não tem em Moçambique. Tem na Nigéria, mas não tem
em Benin, aqui no Brasil juntamos todos, né? O candomblé é brasileiro, com composição africana. Então, ela é muito rica, o candomblé, mais do que a própria religião lá, em algum país da África. É um conjunto. Como temos também orixás brasileiros. É o caboclo, o preto velho, são energias positivas que vieram daqui mesmo. Ori significa cabeça, né? No Yorubá. Chá significa energia positiva. Orixá, energia que rege nossa cabeça. Energias boas da natureza, do mar, da chuva, da floresta. Por isso que temos que ter um respeito grande, porque são divindades que protegem o planeta. São divindades que abraçam a natureza. Aí quem não estuda, quem não sabe nada, ou por causa dos outros, do passado, começaram a demoniar, a fazer coisa do diabo, do Macumana. O candomblé é uma coisa linda. E os orixás são bem mais antigos do que os deuses romanos, do que os deuses gregos, do que os santos católicos, principalmente. Então, na Bahia, eles ficam encantados com essa conjuntura, com esse sincretismo de me perguntar, você, qual a religião? Eu sou baiano. Né? De manhã eu vou de Valdo Franco, de tarde eu vou no Bonfim, e de noite eu vou no candomblé. Minha religião é o bem. Também muitos Quando eu rezo, eu faço um coquetel, fico de bem com todos. Né? É mesmo. Boa. Professor, falando um pouquinho de etimologia aqui em Salvador, tem curiosidades? Em tudo. Etimologia, quando eu dava aula, logo no início, primeiro eu falava de quando começou o homem até o dia de hoje. Você fazia aquela linha assim no quadro, vamos lá na pré-história, paleolítico, neolítico, o Cristo nasceu, então aí vem anticristo. Mas uma das primeiras aulas de um curso de história é despertar o aluno para a riqueza da etimologia. Porque quando você sabe a origem da palavra, a origem da palavra, o significado e a origem da palavra, você já mergulha na história. E sem querer passa a gostar da história. Por exemplo, eu vou com o seu marido, você, a um barzinho, lá a gente vai pedir uma cerveja. Aí vamos conversar sobre a origem da palavra. De uma cerveja, com certeza vai virar 4, 5, porque o assunto fica gostoso. Porque tem origens engraçadas e origens curiosíssimas, que a gente não sabe. E aí o aluno, quando pega esse gosto de saber a origem da palavra, né? Indígena, por exemplo, tudo, a Bahia, o Brasil, 70% dos topônimos das localidades são nomes indígenas. E são nomes compostos, não caíram do céu. Os indígenas batizaram porque tem uma relação com o lugar, com o destaque do lugar. Você é um rio que está passando e tem muito jacu voando, Jacuípe, Ipe é rio, entendeu? Muita capivara, Capibaribe, Ibe, o Ibe é rio. E a palavra termina com I, é água, né? Itajaí, muita pedra, água na pedra, e Piauí, água dos piau, Ipioca, água da casa, que vai para casa, Oca é casa. Aí você vai tomando gosto pelas origens. E o aluno fica, seja de biologia, a ciência, a química, tem muitos nomes gregos, né? Biologia, por exemplo, você vê o sufixo e o prefixo, você sabendo a origem, hemograma, aí você já define ali o conceito, né? Sabendo a origem da palavra. E no meu desenvolver como guia de turismo, eu vou também pincelando a cidade do Salvador, explicando por que chama Itapuã, por que chama isso, por que chama aquilo. É verdade que placa Ford, é porque tinha uma placa da Ford. É verdade? Eu sempre fiquei na dúvida disso. Né? Não tinha muito o que ver ali, não tinha, era uma fazenda, muitos coqueiros, e a Ford, quando se instalou aqui, quando passou a vender veículos no Brasil, quem passava ali, geralmente quem tinha carro, naquela época, na década de 50. Longe, né? 60, era longe. Então a Ford colocou uma placa ali, né? Veículo, a Ford e tal. Então o baiano, quando passava por ali, como não sabia se chamava Piatã ou Itapuã,
Então, vamos onde tem a placa da Ford. A gente se encontra da placa da Ford. Era uma baía, era uma enseadazinha, onde não tinha muita onda, né? Então, as mães levavam as crianças ali, então, vamos se encontrar na praia, da placa da Ford. Aí ficou placa Aí Ford. ficou o bairro da placa Ford. Placa Ford. Que massa. E muitos nomes, assim, muitos. Dá para fazer um livro de nomes. Nem é isso, vai Mas fazer a que etimologia dia em geral- livro? Seu livro vai sair quando, professor? Um monte de papel em casa, não tive coragem de juntar e elaborar, não. Vai ser massa, hein? Tô na Assim, fila para comprar esse livro. Eu não sou muito vaidoso, assim, senão eu já tinha... A internet também deu um freio, né? Todo mundo vai lá na internet, de repente não quer mais saber de livro. Quer dizer, livro nunca vai acabar. Livro e rádio, coisas do passado, eu acho que não acaba, não. Porque tem um valor. Sim. Não é igual você abrir um livro, ler, do que ficar na tela do computador, Ai, né? nem É diferente. aquele Kindle eu gosto, sabia? É diferente. Às vezes, como é diferente também assistir um filme numa televisãozinha pequena do que um telão do cinema, né? Sim, Diferente. Mas a etimologia me encanta. Porque, assim, no geral, a amizade, amigo, né? Vem do grego. Meu, é meu. Pessoa minha, amigo. Camarada. Vem de quartel, camas, né? Emparelhada. Camarada, porque dorme na mesma camas, cama. Né? Ah, verdade. Então, colegas, vem de colégio, né? De origem de colégio. Companheiro, né? A palavra me dá moda, é companheiro. Com, em grego, é estar, o trazer. Pão. Eiro, comer o mesmo pão. Pessoas que comem o mesmo pão. Pão que a gente divide, nós somos companheiros. Sim. Então, tudo tem origem, né? Tem outros mais relacionados a isso. Por exemplo, na época da pandemia, eu me preocupei com as palavras da vacina, vem de vaca, vacuna, que é de uma vaca que surgiu a vacina. Defunto, né? Defunto, quer dizer, não funciona, defunto, que já funcionou, não funciona mais. É uma coisa que não funciona, defunto. Então, muitas palavras assim. E outras mais. Desastre, desastrado, desastroso. É desconectado, né? Com os astros. Ah, sim. Os astros não estão conectados, a coisa cai tudo, não, bate tudo. Zeus não quis. Deu errado. Consideração. Sideral vem do espaço. Sideral. É trazer a pessoa para o seu espaço. Você considera. Entendeu? Sincero. Que antigamente o pessoal se maquiava com cera. Mas o teatro romano, antigo, era com muita cera se usava. A pessoa, para falar a verdade, é tinchero. É sem cera, é sinceridade. Tem várias palavras. E você, excursionando, né? Tem vários nomes. Dá um livro mesmo, viu, meu professor? Rios, de praças, de ruas. Eu lembro que o Imbuí, na época, quando eu morava lá, eu pesquisei. Era Rio das Cobras. Você falou Imbuí, né? E fica perto do Rio das Pedras. Que ali é um complexo de água. Ali tinha muito charco antes, né? O Rio Pituaçu também caía por ali, desaguava em Bate-Facho. E vinha do Cabula o Rio das Pedras. E tinha muita cobra. Então o indígena chamava Rio Imbuí. Boi e é água. Boi é cobra. Boi peba. Boi peba. Cobra achatada. A cobra de cabeça chata. Boi peba. E é água. E aí... Olha, tá achando eu que boi peba é por causa de boi. Tinha boi lá. Não. O boi era indígena cobra. Assim, muitos nomes desapareceram com a modernidade, né? Os construtores chegaram, tentaram colocar ali Marbaque, né? Fizeram uma represa, um negócio de tratamento de água, Bolandeira, que é uma Bolandeira, é um nome antigo, que foi do bairro. Os ônibus lá antigamente vinham com o nome Bolandeira. Eu lembro. Depois Marbaque. Mas alguém chegou, conservou o Imbuí e ainda ficou. Eu fiz um programa sobre Imbuí na Rádio Metrópole. 2 programas sobre Imbuí. E o último, acho que está bem completo. Para quem mora lá, eu vou pesquisar. tracei, porque chama Bate-Facho, né?
que as ruas têm nomes de pássaros, né? Você vê ali Patativas, que é o Papacapim, Colibri, que é o Beija-Flor, nomes de, né? Rua da Gaivota, Rua das Araras. Então, passava ali o Vale do Cascão. Como é que eu faço para entrar em contato com o senhor, professor? Na internet, né? No Instagram, Roberto Pessoa, História Viva. Mas não uso muito essas redes sociais, não. Tá lá alguns programas, alguns bate-papos, como você quiser colocar isso. Sim, com certeza. No Instagram. Aí você pode também, pelo direto, entrar em contato comigo. Ou melhor, pelo Zap, né? 99971-9029. Maravilha. Sim, eu geralmente faço excursões com baianos. E quando eu faço com os baianos, geralmente o pessoal do lado de lá, né? De Le Parque, Vilas, Horto Florestal, parece que eles estão em outra cidade. Muita gente nunca entrou numa igreja, por exemplo, da Lapinha. A igreja da Lapinha é a única igreja mourisca, toda em árabe, assim, uma influência árabe. Eles parecem que estão em outro... E alguns confessam, Roberto, conheço tudo de Portugal e não conheço minha Bahia. Então, viagem à Europa. Alguns se sentem assim meio culpados, estão fazendo tarde demais, são de casa, né? E assim, e a gente procura mostrar a Bahia desconhecida, né? A Bahia inexplorada, a Bahia do lado de cá. Porque é como o Fernando Guerreiro fala, existe a Bahia, a Salvador, existe um apartheid de Salvador, né? Tem uma parte que a pessoa pensa que é porque é violenta, discrimina mesmo, e não é por aí. A cidade toda tem. Se for pensar, tem perigo, né? Tem seus cuidados. E, pelo contrário, em regiões do subúrbio, tem regiões que são mais seguras do que o lado de cá, né? E indo numa van, com roteiros já traçados, tudo direitinho, seguro. Outro dia eu levei ele para ir no Glauber Rocha. Nunca mais a gente tinha ido. E aí eles pegam o costume, né? De sempre ir no shopping. Tem uma livraria ali, né? Tem. É do James, né? Aquela livraria. Um restaurante muito bom. Então dá para passear. E não paga estacionamento, que eu mais gostei foi isso. Do lado ali, Tem um café bom, tem um restaurante em cima. E os filmes geralmente são bons, viu? Filme de cultura. Os mesmos que estão passando no cinema normal. Shopping. Agora eu queria que o senhor falasse pra gente, assim, como o nosso público são pessoas jovens que estão querendo procurar uma carreira, o que é que o senhor aconselha? Como fosse um filho do senhor, seu não, você. É começando tanto na área de história quanto na área de guia de turismo. Em qualquer área, o pai deve dar luz, né? Esclarecer, mostrar o lado positivo de cada vocação, cada situação, cada matéria, cada disciplina, e deixar ele desenvolver. Não pode forçar muito, que é pior. Quando o adolescente não está na fase que chama adolescente, que ainda está chegando à fase adulta, não está adulto ainda, né? Adolescente. Adulta, caminho da adulta. Então ele acha que sabe tudo e não sabe nada. Então essa fase é muito importante. Apresentar para ele coisas eles têm certeza de valor, de tudo. cultura, e mostrar para que a gente também não sabe, está aprendendo cada vez mais, né? Naquela coisa que a vantagem do ignorante é que não sabe tanto o que não sabe. A pessoa, quanto mais estuda, sabe o que não sabe. Então, quem sabe muito, que estuda, tem por obrigação ser humilde. Porque, quanto mais sabe que não sabe, né? Então, aquele que nariz alto, sei tudo, esse aí pode duvidar. Então, mostrar a humildade de aprender, da aprendizagem. E fazer com que ele se desperte. Se ele gosta de áreas humanas, deixa a criança desenvolver. Até para não culpar o pai depois, né, a mãe. Mas, seu trabalho, repare, muitos médicos, os filhos se tornam médicos. Geralmente, né? Muitos professores, os filhos geralmente terminam sendo professores. Porque eles observam o valor. É verdade. Observam. Mas, eu, como historiador, meus 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Um está se formando médico agora,
Nenhum historiador. Um é engenheiro de computação, outro é engenheiro civil. É mesmo. Mas um gosta de história. Eles gostam de história, mas não percebem tanto que gostam. Na Já conversa, tá eles tão inato assim, né? vieram Neles. muito. Também porque porque eu separei, aí não tive muito contato, assim, diário, mas sempre colados, sempre juntos. 3 filhos homens, lindos, bem formados, gostam de aprender. Mas para quem está chegando agora, a melhor coisa é fazer o que gosta. Dizer assim, descobrir o que gosta. Porque pode até ser um sapateiro, pode ser até um armador de guarda-roupa. Quando faz bem feito e gosta, ele vai ganhar dinheiro também. Vai ser solicitado, entende? Então é importante fazer o que gosta. Tem gente que é apaixonado mesmo pela área de teologia, quer ser padre. E é lindo. Como outros querem. Agora depende. Se não estudou, aí tem que fazer, né, coisa que não gosta. Ou às vezes se engana, faz uma coisa, se forma e tem que trabalhar naquilo, porque não. E aí envelhece mais rápido, eu Vai acho. pelo motivo errado, às vezes, né? Ou pelo dinheiro, ou pela cabeça de alguém. Exatamente. Isso mesmo. Tem mais alguma coisa que o senhor queria dizer, gostaria de dizer aqui para o nosso canal? Eu acho que você está numa linha ótima de cultura, Obrigada. despertando. Não digo de minha parte, que eu sou. Mas tem muita gente boa para você pode entrevistar e jogar na mídia essas informações, essas curiosidades, né? Porque só vai fazer bem. É um bem que você está fazendo. Bom, Trabalha, me faz muito um bem. serviço, Assim. Você trabalha um serviço. Quer dizer, é uma dádiva. De repente, se você ganha ou não, não importa, mas está ajudando muita gente. Você pensa que não, mas está ajudando. Já está me ajudando muito, sabe? Graças a Deus. Bastante. Porque Uma troca muito positiva. realiza, né? Eu pensei que você tinha feito jornalismo, você disse que é professor de química. Mas a vida é uma química, né? Enfim. A química é tudo. Eu sempre gostei muito de conversar e aí acho que eu tô no caminho certo, fazendo o que eu mais gosto de fazer, né? Seu marido também faz... Bombeiro. Legal. Nada a ver. Ele fez carreira militar, né? Desde os 17 anos. Então... Que ótimo. Lá Eu em dou casa... cursos para polícia turística. O pessoal tem um batalhão da BEPTU, que às vezes forma os policiais para ter informação de história. Ali, né? Muitos ali conhecem muita história. Tem militares que gostam de história. E no curso eles ficam encantados. Inclusive que fazem curso de história depois. Passam a gostar da história. É militar, ele entrou nessa profissão, mas ele pode adequar o que ele gosta com a profissão dele, né? Verdade. E o bombeiro? Quem inventou o bombeiro foi o Benjamin Franklin. É mesmo. Nem sabia disso, não. Que trabalhou na tipografia e depois inventou a corporação de bombeiro. Uma coisa se oficializou mais. Bom, brigadíssima, professora. Disponha. Amei. As portas estão abertas no nosso podcast. Obrigado, Juliana. Espero vê-lo em breve, em agosto. Vai se encontrar com fé em Deus. Isso. Obrigada a você. Segue lá o professor, entre em contato, vai aprender história. Salvador da Bahia. Às quartas-feiras estou na Metrópole falando de história e no YouTube já temos lá uns 80 programas já gravados. Tem bastante. Então quem quiser saber sobre o bairro do Cabula, aí lá, Roberto Pessoa, Metrópole Turismo, bairro do Cabula, bairro da Engomadeira, Saboeiro, que a história não está no Pelourinho somente. A nossa cidade tem Castelo Branco, Cajazeira, tudo tem história. E eu já fiz programas desses bairros. Liberdade, então, uma história linda. Santo Antônio, Canela. Então, se você mora em um bairro e não conhece a sua história, dá uma olhadinha lá no YouTube. Na Liberdade eu lembro que tinha um negócio da linha 8, né? Tinha um negócio desse. O bonde, Foi maravilhoso. Eu adoro aprender. Eu sou da área de exatas, mas essa parte da história me encanta. Parabéns. Cada vez que eu fico mais velha, mais eu vou gostando de história. Obrigada, gente, que ficou até aí. Inscreve no canal, porque isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho. Segue lá o professor. Segue aqui o Como Eu Me Tornei no TikTok.
no Spotify, no YouTube e no Instagram, tá? Beijo, fiquem com Deus.